Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre as eleições de 2020? Neste ano estaremos escolhendo prefeitos e vereadores. E é muito importante que você observe o que está acontecendo na sua cidade. É óbvio que muitos candidatos surgirão neste momento de eleição. Estamos num ano de pandemia, portanto existe uma série de restrições determinadas pelos gestores públicos para que haja uma segurança sanitária e a campanha se intensifica nas redes sociais. Tenho acompanhado muitas publicações de candidatos a vereador e a prefeito na nossa cidade aqui em São Bernardo do Campo e tenho observado qual é o movimento eleitoral. Uma coisa é importante nós observarmos: o vereador ele não tem condições de determinar obras em lugares. Ele não pode determinar, por exemplo, que seja construído um muro, que seja feito um calçamento. Ele não pode determinar que seja feita uma lombada. O vereador não pode determinar, por exemplo, que seja contratado um médico ou mesmo que seja ampliada uma escola, porque este trabalho é de competência do Poder Executivo, é assim que a legislação prevê. A Constituição Federal ela tem as suas previsões legais, onde ela determina quais são as competências do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Quando nós falamos em Poder Executivo, estamos falando das atividades do prefeito, da administração pública, aquele que utiliza o orçamento público da cidade em benefício da população, garantindo serviços essenciais como educação, segurança, saúde, transporte, saneamento básico e, inclusive, criando leis para estimular o comércio, para estimular o desenvolvimento da cidade, melhorar o viário público, determinação dos viários onde o trânsito deve percorrer. Enfim, são muitas atividades relacionadas à administração do município. Quando nós falamos do poder legislativo, estamos falando daqueles representantes que serão eleitos pelo povo para assumir uma cadeira no parlamento municipal, que chama-se Câmara de Vereadores. No caso da nossa cidade, são 28 cadeiras, serão 28 vereadores representando a população da cidade. Cada vereador representa uma base eleitoral, aqueles eleitores daqueles bairros, daquelas comunidades, associações, igrejas, enfim, clubes, grupos de empresários, de vários interesses, elegem um vereador, elegem um candidato para que ele represente esta parte da população. E o vereador, apesar dele não poder determinar as obras da cidade, ele pode influenciar ao governo para que assim o faça, porque ele tem um eleitorado que cobra dele este trabalho. Mas o vereador ele tem um papel fundamental, que é fiscalizar as obras do governo. Ele deve estar presente em todas as atividades que estão sendo executadas na cidade. E quando um eleitor ou quando um munícipe estiver chamando o vereador, estiver conclamando para que o vereador fiscalize, ele deve fiscalizar aquela obra. Ele deve observar se não há discrepâncias na atividade, se não há falta na atividade ou até mesmo se não há indícios de corrupção. Cabe ao vereador também participar das comissões parlamentares de inquérito, quando assim for necessário. Isso aconteceu aqui na nossa cidade com a CPI da Eletropaulo, a CPI do lixo, a CPI da Billings, enfim. São comissões parlamentares que estão na competência do Poder Legislativo. Também cabe ao vereador aprovar o orçamento público. Nós sabemos que todos os anos é aprovado um orçamento público para a cidade, mas a cada 4 anos, sempre no meio da gestão do prefeito, é aprovado o PPA, que é o Plano Plurianual, que valerá por 4 anos e daí se determinará a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, que sempre vem antes da LOAS, que é a Lei Orçamentária Anual. Esta aprovação está na mão dos vereadores. Então, entre várias atividades, o Legislativo ele deve cuidar em fiscalizar a atividade do Poder Executivo, no caso da administração pública. Ele deve cobrar a atuação do Poder Executivo, no caso, atendendo assim as necessidades das populações, dos bairros, e ele deve, inclusive, aprovar as leis orçamentárias. Então é importante que você observe se o seu candidato está atendendo a estes requisitos, ele não está pregando uma falsa campanha. Muitos aí estão prometendo fazer mudanças em legislações que não cabe ao vereador.
estão prometendo mudanças em legislações que muitas vezes são do âmbito do poder legislativo federal ou até estadual. Ou mesmo estão prometendo ações que não cabem ao poder legislativo e sim ao poder executivo. Se você tiver alguma dúvida, consulte alguém que seja formado na área de gestão pública ou que seja um advogado do ramo eleitoral, enfim. Busque na Constituição Federal e faça a sua própria consulta. Outro vídeo eu falei sobre o relatório de gestão parlamentar do vereador Pastor Zezinho Soares. Agora eu gostaria de passar para vocês o que está neste relatório. Este relatório, a qual foi apresentado pelo vereador, ele está bastante claro e objetivo, até de forma simplificada para que a gente consiga compreender todos os seus projetos que foram implementados, todas as suas atividades que foram realizadas nesse período de quase 4 anos. O vereador José Soares de Oliveira, conhecido Pastor Zezinho Soares, ele apresentou 14 projetos, foram protocolados, né? Isso quer dizer que foi encaminhado à Secretaria Legislativa da Câmara Municipal para que eles fossem analisados. Dos 14, 4 estão em tramitação na Câmara para serem votados em algum momento, quando forem liberados pelas comissões. Outros 23 projetos de resoluções, segundo o relatório que está em nossas mãos, também foram protocolados. E muitos deles foram de muita importância para a atividade na Câmara Municipal. Também está no relatório mais de 3.440 indicações, que hoje, segundo eu tive a última estimativa, deve estar passando dos 3.500 e talvez chegue até o final do ano a 4.000 indicações. Isso significa que o vereador ele recebeu a solicitação de vários munícipes, de vários bairros, ele visitou os lugares, ele esteve na casa das famílias, ele tem uma equipe trabalhando de colaboradores, de voluntários espalhados pelas associações, pelas ONGs, pelas instituições diversas das cidades, conversou com os empresários, com os microempreendedores, conversou com pessoas de todas as áreas para poder saber o que estava precisando naquele local. Uma poda de árvore, um buraco na rua, uma lombada, um semáforo que não está funcionando de acordo com o tempo, uma melhoria na escola, projetos das pessoas, enfim, todas estas coisas são colocadas em um documento chamado indicação. E esse documento ele é encaminhado pela Câmara Municipal para que as secretarias da Prefeitura Municipal atendam, né, dentro da sua lista de prioridade. Ele também protocolou mais de 670 ofícios, que já está chegando a 700, porque esses ofícios eles buscam, em casos de urgência, em casos que o munícipe está mais necessitado, adiantar determinados protocolos ou até mesmo buscar uma resposta mais direta daqueles que são da secretaria responsável. Ele denominou vários próprios públicos e participou de 2 comissões parlamentares de inquérito. Foi relator da CPI da ES Eletropaulo e foi vice-presidente da CPI da despoluição da Billings. Também participou de 5 comissões, 2 como presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos, Defesa da Criança e Adolescente e também como vice-presidente das comissões de Educação, Cultura e Esporte, Lei Orgânica do Município e Defesa do Meio Ambiente. É um trabalho muito importante do Legislativo, é atuar nas comissões, avaliar os projetos de lei que chegam para serem apresentados na Câmara, para serem votados, que devem passar pelas comissões e serem aprovados ou não. Também ele fez um processo administrativo no ano 2018 para ceder o carro oficial que está disponível para o gabinete, para que ficasse à disposição do trabalho da saúde no município. Existe uma carência muito grande na saúde com relação ao transporte de pessoas que precisam fazer tratamentos. E qual que era a intenção do vereador? Transferir o seu carro, ou melhor, transferir o carro que está à sua disposição para ficar à disposição da Secretaria da Saúde, mas foi indeferido. Também foram feitos 9 requerimentos, segundo o relatório, 4 deles foram de informação. Um deles, inclusive, cobrando do poder público a explicação sobre a instalação de radares na cidade. Foram feitas várias moções de congratulação e também uma de pesar. Entre os decretos legislativos, que foram 14 decretos legislativos, várias pessoas foram homenageadas, porque pessoas que tiveram realmente importância na vida social das pessoas.